Boa noite, irmãos. Vamos estar lendo Salmos 27. Vou ler e a igreja apenas acompanha. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevierem para me destruir, meus pastores e inimigos, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Eleva-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam no seu tabernáculo. Oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Vamos orar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, pela sua graça e misericórdia que o Senhor Deus tem derramado sobre nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, porque era com grande expectativa, ó Pai, que cada coração, ó Deus, estava nesse dia, que é o dia que o Senhor escolheu para si, para que o adorássemos na beleza da tua santidade. Era com expectativa, ó Deus, que estávamos de chegar a este lugar, juntamente com a tua igreja, com cada irmão, e louvarmos ao Senhor. Dizer que o Senhor é bom e que a tua misericórdia dura para sempre. Lembrar dos teus feitos, das tuas maravilhas, das tuas grandezas, o quanto o Senhor é bom e a tua misericórdia que dura para sempre. Nós te louvamos, ó Deus. Pedimos agora a intercessão de Cristo Jesus, o nosso sumo e fiel sacerdote, aquele que intercede sobre toda a casa de Deus. E pedimos, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, que o Senhor nos encha de alegria, e para que tudo que fizermos, ó Deus, seja para a glória e louvor do teu santo nome. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso culto, Pai. Contamos com a tua graça e misericórdia. É em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Vamos cantar hino tua presença.
Onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia. Não importa o lugar, se comigo o Senhor está, com muito louvor sou feliz. Não importa o que está do lado de fora, és o meu tesouro, está dentro de mim. Tua presença faz toda a diferença. Tua presença transforma meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo. Tu és tudo que eu preciso. Onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia. Não importa o lugar, se comigo o Senhor está, com muito louvor eu sou feliz. Não importa o que está do lado de fora, pois o meu tesouro está dentro de mim. Tua presença faz toda a diferença. Tua presença transforma o meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo. Tu és tudo que eu preciso. Eu prefiro estar no deserto e ter o Senhor bem por perto, se guiado por teu Espírito sou. Não importa onde estou, eu não temerei. Tua presença faz toda a diferença. Tua presença transforma o meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo
que eu preciso. Amém. Explicando a misericórdia do Rei, vamos uma leitura bíblica continuada. Peço que os irmãos abram em Levítico, capítulo 19. É uma leitura continuada, irmãos, nós podemos fazer ela alternada. Vamos ficar de pé, queridos? Levítico 19, do 29 ao 37. Vamos lá. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardarei os meus lábios e reverenciarei o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procurareis, para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro, que peregrina convosco. Amado-eis como a vós mesmos, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balança justas, pesos justos, leva justos e justos intereis. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprirei. Eu sou o Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que a igreja sentasse agora, fizesse a sua oração de confissão silenciosa. Logo após teremos esse silêncio será quebrado por uma oração de confissão audível. Faça a sua oração, ore ao Senhor confessando os nossos pecados diante do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes da estabelecer. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Que é limpo de mãos e puro de coração, que não jura dolosamente, e nem entrega sua alma à falsidade. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Senhor Deus, nós sabemos que nós não temos mérito algum para permanecer na tua santa presença. Porque nós não somos puros de coração. Porque o pecado, embora pessoas convertidas ainda vivem em nós. E nós não temos, ó Pai, condições ou mérito algum. Nós confiamos em nós mesmos, nossos méritos. Mas sabemos que nós não temos condições, nós estamos impedidos de permanecer na tua santa presença. Essas qualidades, meu Deus,
Deus, nessa noite nós sabemos que nós estamos diante de um Deus que é santo, 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 que habita no alto e no nome. A palavra nos diz que os anjos, eles estão, Senhor Deus, ao teu redor pelo nome com duas asas, eles tocam os seus pés, com duas asas, Senhor Deus, eles tocam os seus olhos, com duas eles tocam. Apesar, Senhor Deus, da santidade desses anjos, eles não ousam contemplar a tua glória. E nós, pecadores, ó Deus, nós queremos também reconhecer que nós não temos condições alguma de habitar na tua santa presença, se não for por meio do nosso sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez se fez carne, habitou entre nós Deus de graça, de verdade, de nossa glória, como nos diz do Pai. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ó Deus, nós sabemos que Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele subiu aos céus, e agora também como homem, Ele está sentido na tua presença, intercedendo por nós nessa noite. E saindo do poder, Senhor Deus, que foi derramado na cruz, vamos purificar de todas as nossas iniquidades. Nós possamos reconhecer, Senhor Deus, quem nós somos e diante de quem nós estamos. O Senhor conhece o coração de cada um aqui. Que o Senhor perdoe todos os nossos pecados de ação, de omissão, de palavra, de pensamento. Pecados que até mesmo nós não percebemos que pegamos contra o Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor, nessa noite de espírito e verdade, com alegria no coração. Nós queremos, antes de tudo, confessar os nossos pecados. Perdoa, Senhor Deus, todas as nossas iniquidades. E nós sabemos que por meio de Cristo Jesus nós podemos adentrar a tua santa presença por usar aqui para te adorar. Porque nós estamos convidados para isso, a vencer a obra do nosso Senhor Salvador Jesus. Nós confessamos o nosso pecado, nosso Deus, porque nós sabemos que o Senhor perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor Deus, todas as nossas iniquidades. Nós queremos agora, Senhor, te adorar, para que tenhamos certeza que os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Abençoa o teu povo, dá alegria, a alegria invisível, poder estar nesse lugar novamente. A glória desse lugar não é simplesmente, Senhor Deus, mas é os irmãos unidos na tua presença, na presença de Deus, Senhor. Como servo do Senhor, por isso teus súditos, Senhor, nós queremos te adorar com alegria. É por isso que nós queremos perdão dos nossos pecados. E que o Santo Espírito possa nos encher de alegria, que é de estar na santa presença do nosso Deus. Deus que criou todas as coisas, perdoa o nosso pecado. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar Maravilhosa Graça. Maravilhosa graça, maior que o meu pecado, como poder cantá-la no meio de condenar. Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade,
age, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvar. Maravilhosa graça, querida bênção, por Cristo perdoado, salvação real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvar. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Ele é Deus, transforma a vida eterna e paz. Vivo por Cristo salvo, faço no céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvar. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvar. Amém. Vamos mais uma vez ficar de pé, queridos. E a palavra do Senhor em Salmos 16, de forma alternada, vamos ler. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém. Vamos cantar, meus irmãos. Eu te quero.
bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, eu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu anseio, és tu, Jesus. 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 És tu, Jesus. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu anseio, és tu, Jesus. 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 És tu, Jesus. És tu, Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor, orando ao Senhor, oração de louvor. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é pela fé em Jesus Cristo. Seja bendito o teu nome, ó Senhor, nosso Deus e Pai. Seja bendito o teu nome pelas tuas infinitas misericórdias, pelas quais nos permitiste voltar a este lugar, que não tem nada de especial em si mesmo, mas que torna-se especial porque o teu povo eleito, o povo do teu pacto,
santuário, com o corpo de Cristo, para adorar o teu nome. Bendito seja o teu nome pela tua presença especial neste lugar. Bendito seja o teu nome, ó Senhor, e bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A joia preciosa diante da qual envaidece todos os tesouros deste mundo. Recebe, Senhor, os louvores do teu. Recebe, Senhor, a nossa adoração. E agora faz calar o nosso coração, para que, assim como as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração seja satisfeito também, agradável à tua presença, Senhor, tu que és a nossa morte e o nosso redentor. Recebe nosso louvor por Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 13. Nós não, por hoje, apenas por hoje, nós não daremos continuidade à série de exposições em Gênesis. Agora nós vamos precisar fazer algumas adaptações. Nós tínhamos 2 cultos diferentes por dia, e agora por uma questão prática, nós vamos precisar ter o mesmo culto 2 vezes. Então nós vamos encerrar com a graça de Deus o livro de Gênesis, vamos terminar de expô-lo todo. Se o Senhor Deus nos permitir, daremos sequência depois a Colossenses, e a gente ainda está orando para saber se vamos continuar com Atos, depois de Colossenses, ou se vamos avançar em Êxodo. Estamos ainda orando sobre isto, mas a sequência de Gênesis será Colossenses. Mas hoje nós estamos voltando e eu senti no coração, e acredito que o Senhor Deus assim o quis, em pregar sobre esta passagem, sobre a qual já pregamos neste período de isolamento, mas eu quero trazer de novo aqui algumas verdades, talvez com uma dinâmica um pouco distinta, não é? Que é sobre o contentamento como marca da maturidade cristã. Eu quero então ler com vocês o capítulo 4 de Filipenses, do versículo 10 até o versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nos dirigimos a Ti por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, para suplicar, ó Deus, que o Teu mesmo Espírito, esse Espírito que habita em nós, este Espírito que é o penhor da nossa herança e que inspirou a Tua palavra, venha, ó Deus, a abrir o entendimento, abrir-nos o coração, para compreendermos o que por Ti nos foi dado mediante Jesus Cristo, e para que possamos, ó Deus, aplicar ao nosso coração, à nossa vida, as nossas experiências, a fim de corrigirmos as deficiências da nossa fé. Nós Te pedimos que nesta noite nos faças, ó Deus, contemplar o retrato do perfeito contentamento que nós devemos ter em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Meus amados irmãos, nós voltamos ao culto presencial no contexto daquilo que nós chamamos de novo normal. Esta condição não era exatamente o que nós gostaríamos de ter. E como nós vamos nos portar diante disso? De fato, a reviravolta radical que sofreu a nossa vida nos permitirá prosseguir sem desanimar da fé? Nós conseguiremos adorar com o mesmo fervor? Nós serviremos a Deus com a mesma alegria? A questão é que o mundo não será mais o mesmo depois desta pandemia. Explico.
O mundo continuará pecador, continuará rebelde contra Deus. Nós continuaremos em processo de santificação. Mas o que eu estou dizendo é que as circunstâncias externas do mundo mudarão. Mudarão muitos costumes. Mudarão muitas atitudes. De alguma maneira, nossos medos serão direcionados para algumas coisas que nós não tínhamos antes. Nós, como brasileiros, não tínhamos medo de nos abraçar, de nos beijar, de ter contato. Mas talvez agora nós fiquemos um pouco mais distantes fisicamente. O mundo não será mais o mesmo geopoliticamente. Muitas coisas estão mudando nos governos ao redor do mundo. A própria ciência está confusa. E não é esta a primeira vez que acontece alguma coisa de caráter cataclísmico, universal, que muda a configuração do mundo. Nós podemos citar a gripe espanhola. Nós podemos citar a peste negra na Europa. Nós podemos citar as duas grandes guerras. Nós poderíamos citar a Grande Depressão de 29, a depressão econômica. Cada uma dessas crises mundiais lançaram o mundo numa nova forma de se relacionar. E nós temos que entender, mesmo que um dia tiremos as máscaras, não será mais a mesma coisa. A questão é, nós continuaremos crescendo no Senhor? Nós continuaremos buscando a santificação? Essa situação pode fazer-nos deixar de ser a igreja de Deus? Meus amados irmãos, talvez excetuando-se a fé, a esperança e o amor, o contentamento seja a maior expressão da maturidade cristã. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o contentamento como uma expressão de maturidade cristã. Aliás, esta é uma virtude que expressa exatamente uma fé madura, uma esperança firme e um amor abnegado. Se você de fato tem uma fé madura, você vai ter uma vida de perfeito contentamento. Você vai aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Se a sua esperança não está nas coisas desta vida, mas na vida eterna, você vai ter contentamento mesmo quando esta vida lhe for extremamente desconfortável. E se o seu amor por Cristo, se o seu amor pelo Senhor for maior do que todas as coisas, nada tirará a sua alegria, porque você tem o tesouro que este mundo, que a traça e ferrugem não corroem, e que ladrões não escavam nem roubam. O contentamento, meus irmãos, está ligado à genuína piedade. Como está escrito em 1 Timóteo 6,6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Piedade é aquele temor, aquela reverência, aquela devoção, aquele respeito por Deus que me leva a servi-lo de todo o coração e pelo qual eu me preocupo com o que ele pensa de mim, com o que o agrada. Não é possível ter uma genuína piedade sem desenvolver um pleno contentamento. Estar contente, portanto, é um dever de todo crente, pois todo crente sabe que nada temos trazido para o mundo e nada podemos levar dele, como Paulo fala em 1 Timóteo 6,7. Isto equivale a dizer, como disse o Senhor aos seus discípulos, que a vida é mais do que o alimento e que o corpo é mais do que as vestes. É uma manifestação de incredulidade, meus irmãos, nos preocupar com aquilo que não precisamos para nascer e que tampouco nos servirá na nossa partida deste mundo. Portanto, é razoável que, como diz Paulo em 1 Timóteo ainda 6, agora verso 8, é razoável que, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Estar contente com o básico, portanto, é o mínimo que se pode esperar de um cristão verdadeiro. Mas o cristão maduro vai muito além. O cristão maduro não fica contente apenas quando tem o básico. O cristão maduro vai além disso. O cristão maduro, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, o cristão maduro manifesta pleno contentamento, ainda que não tenha sustento nem com que se vestir. É seu dever, tendo sustento, tendo que comer e tendo que vestir, estar contente. Mas a maturidade é estar contente mesmo quando eu ainda não tenho estas coisas. Esta era a condição de Paulo, meus irmãos.
Eu costumo lembrar aos irmãos, e quero lembrar mais uma vez, que o isolamento que nós passamos é um isolamento muito leve. Nós estamos isolados, mas em família. Nós não fomos privados do calor familiar. Nós não fomos privados dos abraços em família. Nós sentamos agora em família. Esta pandemia nem nos impediu de casar, de ter lua de mel, com direito a quarto decorado pelo noivo. Este nosso isolamento é mais leve do que nós costumamos expressar. É que nossa geração desaprendeu a estar firme com o sofrimento. Mas a condição de Paulo era bem diferente. Em isolamento social severo, privado da liberdade para ir e vir, passando necessidade. Esta era a sua situação. Ele escreveu esta epístola, aliás, esta é uma das epístolas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses, as duas de Tessalonicenses, Timóteo, Filemão. A maioria das cartas de Paulo foram feitas em privação de liberdade, com a ameaça à sua vida. Então, em isolamento social severo dos irmãos queridos, privado da liberdade de ir e vir, passando necessidade, porque ele fala da pobreza aqui no verso 11. Digo isto não por causa da pobreza, ele está falando da sua pobreza, e pobreza aqui não é apenas você ter pouco. A gente sempre se considera pobre porque a gente acha que tem pouco. A nossa cobiça nos leva a achar sempre que o que nós temos não é suficiente. Mas pobre, no conceito bíblico, é aquele que não tem o que comer, que não tem com que se vestir, que não tem onde morar. E Paulo está nessa situação de pobreza. Ele está preso e mal tinha o que comer. E agora ele escreve para agradecer aos filipenses, diz o verso 10, porque eles renovaram o seu cuidado para com ele. Isto significa que chegou uma oferta dos filipenses até ele, através de Epafrodito, como ele diz lá no final, no versículo 18. E isto o alegra muito. Ele não tinha certeza do que o aguardava no futuro, se a liberdade ou a guilhotina. Ele, inclusive, diz, eu me alegrei quando eu recebi essa oferta de vocês. Mas ele deixa claro, a minha alegria não é porque eu estava sem o que comer e agora eu tenho abundância. Não é por isso a minha alegria. Não é nisto que está o meu contentamento. Ele vai dizer lá no final, porque ele se alegrou sobremaneira, porque ele se alegrou com tão grande intensidade. Mas não era porque a sua privação chegou ao fim. Ele, na verdade, diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por isso, sua alegria ao receber a oferta não estava no fim da privação. Sua motivação para a tristeza e a alegria era de outra natureza. Ele está dizendo, se eu não recebesse, eu continuaria contente. E a minha pergunta para você é, você já aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Ele explica, ele expande esta toda e qualquer situação. Ele diz, tanto sei estar humilhado, numa posição de rebaixamento, como sei também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, diz o verso 12, já tenho experiência tanto de fartura, tendo sobra, como de fome. Assim de abundância como de escassez. Sim, é possível que o servo de Deus passe fome. Via de regra, a maioria não tem essa experiência. Deus, na sua graça e misericórdia, sempre cuida dos seus, mas é possível que para a glória de Deus, alguém, por causa do evangelho, por causa da perseguição, passe fome. E Paulo diz, ele fala isso lá em 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 11, em jejuns muitas vezes. E não é jejum voluntário, não. Ele está falando de fome. Então a questão é, você já aprendeu a ser humilhado? Você sabe ser humilhado? Você sabe ser honrado? Sim, porque o contentamento também é demonstrado quando nós somos honrados.
Quem não aprendeu a ser humilhado, dificilmente saberá ser honrado. Quem não aprendeu a estar por baixo, dificilmente saberá estar por cima. Quem não sabe passar privação, dificilmente saberá lidar com a fartura. Pessoas que passaram por privação e não aprenderam contentamento quando têm fartura, esquecem-se dos necessitados. Pessoas que foram humilhadas quando não têm contentamento e são honradas, elas acabam por pisar em cima de outros. Mas o crente maduro, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E aqui então nós perguntamos, o que é contentamento? O que é estar contente? Para começar, em primeiro lugar, contentamento é uma disposição do coração que capacita o crente a manter-se firme na operosidade da sua fé, na abnegação do seu amor e na firmeza da sua esperança. Estou aqui parafraseando Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, os elogia e reconhece os sinais da eleição de Deus sobre eles. Ele agradece pela operosidade da fé. Literalmente a palavra ali é a obra da fé. A fé deles é frutífera. A fé deles é operosa. A fé deles se manifesta na prática. Mas ele fala da abnegação do vosso amor. Significa a paciência do amor. O amor que suporta todas as afrontas. E ele diz, eu também consigo enxergar a firmeza da sua esperança. Vocês nunca perdem a esperança. A sua esperança é uma certeza. Contentamento é essa disposição de coração que não tirará do crente a capacidade de continuar trabalhando pela fé, de continuar sendo paciente no amor e de continuar sendo firme na esperança. Contentamento é essa capacidade que eu tenho de, por mais adversa que seja a circunstância, seguir crescendo em Cristo. Isto não é o mesmo que conformismo, nem do que insensibilidade. Não quer dizer que o crente não possa chorar as suas dores. Claro que ele pode chorar. Ele pode até dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe do meu salvamento as palavras do meu bramido. Deus meu, eu clamo de dia e tu não respondes. Eu clamo de noite, porém não há consolo para mim. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. O crente pode dizer que está doendo. Contentamento não é insensibilidade. Não é também conformismo. Se nós temos a oportunidade de sair daquela situação pelos meios legítimos sem pecar contra Deus, nós devemos fazê-lo. Se eu posso ter uma condição melhor e me surge uma oportunidade, eu posso fazê-lo. Mas o contentamento vai me permitir, caso eu não consiga mudar, permanecer confiando em Cristo e feliz em Cristo. Então, contentamento é, antes de tudo, uma disposição do coração que nos capacita a nos manter firmes na operosidade da nossa fé, na abnegação do nosso amor e na firmeza da nossa esperança. Em segundo lugar, contentamento é a capacidade de seguir em frente, de retomar a vida quando tudo ao redor desmorona. As coisas desmoronaram para você? Contentamento é a capacidade de erguer a cabeça, seguir firme quando tudo ao redor desmorona. Nós não somos a primeira geração, nem somos o único povo que precisa seguir em frente. Olha os países, olha a Indonésia, olha os países que sofreram tsunami, olha o Haiti, olha a Rússia que sofreu com aquele vazamento de Chernobyl há muitos anos, nos anos, se não me engano, 80. Olha o Japão que foi completamente destruído na guerra e hoje é um dos países mais ricos do mundo. Paulo seguiu em frente. Paulo, mesmo preso, continuou pregando o evangelho com o mesmo zelo e alegria, mesmo na prisão. Aliás, por ter alcançado o perfeito contentamento, Paulo enxergou sua prisão, inclusive, como uma oportunidade para o avanço do evangelho de Cristo. Veja aí no capítulo 1, verso 12 desta mesma epístola.
Ele diz: meus irmãos, quero cientificá-los de que as coisas que me aconteceram, que coisas? A prisão. Tem antes é uma adversativa. Ele está dizendo, ao contrário do que vocês acham, ao contrário do que poderia parecer, as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Mas como? Se Paulo viajava pelo mundo inteiro, ele fundou várias igrejas. Se você ficasse preso, o que você ia dizer? Mas Deus, eu estou preso aqui. O que é que eu posso fazer? E se você ficar doente e vai para o hospital, oh meu Deus, eu queria tanto estar lá na igreja te louvando. Mas Paulo está dizendo, eu estou numa prisão e isto contribuiu para o progresso do Evangelho. De que maneira? Por ter alcançado o perfeito contentamento, ele pode ver vantagem na sua prisão. Ele coloca de duas maneiras, observe a sequência. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O que ele quer dizer é, preso eu posso pregar a quem eu não pregaria se eu não estivesse nessa condição. A guarda pretoriana, a guarda de elite de César. Provavelmente ele estava em Roma. Provavelmente preso no pretório, que era uma prisão ligada ao palácio. Então a guarda de elite o guardava. E ele está dizendo, eu posso pregar a guarda pretoriana. Ele está dizendo, Cristo me trouxe para a prisão. Isto não anula a culpa daqueles que o prenderam. Eles iriam prestar conta, e certamente prestarão contas a Deus. Mas Deus, que é soberano, o colocou ali. É por isso que ele chama-se de prisioneiro de Cristo Jesus. Em Efésios, no capítulo 4, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. No verso 3, capítulo 3, verso 1 de Efésios, por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo. Ele está dizendo, eu sou o preso de Cristo. Cristo me prendeu aqui para pregar o Evangelho. E sabe qual é o resultado? No capítulo 4 de Filipenses, abra lá. Aí mesmo no capítulo 4, no versículo 22, ele diz, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Porque ele pôde estar preso, ele pôde pregar para a guarda pretoriana e havia filhos na fé dentro da casa de César. Mas ele diz ainda, ele mostra ainda uma segunda utilidade, ele diz, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Veja o que ele está dizendo. A maioria dos irmãos, essa minha prisão serviu para estimular e multiplicar o número de missionários. Ele mesmo diz em outra situação, eu estou aqui, mas a palavra de Deus não está algemada. Se você quiser, você pode olhar nas epístolas que ele diz isto. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Então, Paulo podia estar contente mesmo preso. Você é capaz? Contentamento é a capacidade de seguir em frente, de retomar a vida. Sim, meus irmãos, nós podemos continuar servindo ao Senhor. Nós recebemos a misericórdia de voltar para cá e cultuar a Deus, e nós estamos de máscara e certamente nós nos incomodamos, nós nos sufocamos. Talvez a gente pode pensar que chatice, e tal, mas é claro que ninguém prefere estar de máscara. Mas se isso nos domina, nós perdemos a alegria de estar aqui e cultuar. Nós podemos continuar pregando o Evangelho, nós podemos continuar servindo a Cristo, nós podemos continuar adorando a Cristo. Em terceiro lugar, contentamento é a independência de uma pessoa em relação às suas circunstâncias. É uma disposição do coração que mantém o crente firme na operosidade da sua fé, na abnegação do seu amor e na firmeza da sua esperança. É a capacidade de seguir em frente, de retomar a vida quando tudo ao redor desmorona. E é a independência de uma pessoa em relação às circunstâncias. Aquele que aprendeu a viver contente não se revolta, não desanima quando é humilhado e também não se ensoberbece quando é honrado. Porque aquele que é honrado, quando se ensoberbece, também está mostrando que não tem contentamento. O rico não necessariamente é uma pessoa contente.
quando ele fica pensando nas suas riquezas, em como multiplicá-las, e ele se preocupa com elas, e ele fica decepcionado com cada centavo que perde, ele está mostrando que aquilo não preenche a sua vida. Então, aprender a viver contente é ser independente da circunstância, é não se revoltar e não desanimar quando se é humilhado, é não se ensoberbecer quando é honrado, é não murmurar na escassez, nem sonegar ao necessitado na fartura. Sim, porque quando você tem fartura e não é contente, você nem pensa em repartir. A palavra de Deus mesma diz que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Isto é contentamento. Mas como chegar lá, pastor? Qual é o caminho do perfeito contentamento? Dentro da lógica que nós estabelecemos no nosso raciocínio, primeiramente, respondendo a esta pergunta, caminho do perfeito contentamento. Se o contentamento é uma disposição do coração, como nós falamos no primeiro subponto, ele depende de quem ou o que é o foco do seu amor e devoção. O nível do seu contentamento depende de quem ou do que é o foco do seu amor e da sua devoção. Qual é o seu valor maior? É sobre isso que Jesus estava falando quando ele disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde traça e ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E se o teu tesouro está onde os ladrões podem escavar e roubar, o teu coração vai junto. Se a traça e a ferrugem corroem o teu tesouro, o teu coração vai junto. Então nada neste mundo, nenhuma criatura pode ser a base da nossa alegria e contentamento. Quando a base da nossa alegria está na criatura e não no Criador, então a nossa vida está construída sobre a areia. Qual era a base do contentamento de Paulo? Em Filipenses mesmo ele diz. É interessante que Filipenses é conhecido como a epístola da alegria. No capítulo 1, 21, ele diz qual era o foco do seu amor. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porquanto, para mim, o morrer é Cristo e o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lá ele está falando, eu não sei se eu vou morrer ou se eu vou viver, mas ele diz, a minha grande expectativa é que Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Se eu morrer, eu estarei para sempre com Cristo. Ele diz isso no contexto do capítulo 1. Partir é estar com Cristo, e isto é incomparavelmente melhor. Não, na verdade é o que eu quero, é o que eu desejaria. Mas se eu continuar, eu vou continuar pela causa de Cristo, para a alegria da igreja, para que muitas graças sejam dadas, para que vocês tenham motivo de se gloriar em Cristo. Então, pela vida, se Cristo vai ser engrandecido, é esta a minha escolha. No capítulo 3, verso 8, ele fala de novo de Cristo como foco do seu amor, quando ele diz, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, como esterco. Esse é o sentido da palavra, para ganhar a Cristo. Muitas pessoas vêm à igreja porque elas querem alguma coisa que não é Cristo. Muitas pessoas vêm à igreja porque querem saúde. Muitas pessoas vêm à igreja porque querem prosperidade. Muitas pessoas vão à igreja porque querem a resolução do seu problema, a salvação do seu casamento. Muitas pessoas vêm à igreja porque estão com o coração amargurado e precisam de algum alívio e de palavras que aliviam o coração. Ora, Cristo pode dar cada uma dessas coisas que eu enumerei. Mas se você vem por elas, você está colocando o foco do seu amor na criatura e não no Criador.
A palavra de Deus diz: aquele que porventura, aquele que não negou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo está dizendo: Cristo é a joia preciosa, diante da qual empalidecem todos os tesouros dessa vida. E o que Paulo está querendo falar, ele está se referindo à sua vida antes de Cristo. Ele era um religioso, para começar. Ele se avantajava aos outros da sua idade no judaísmo. Era praticamente um rabino. Ele poderia se gloriar da sua identidade étnica. Aliás, identidade é uma coisa que as pessoas prezam muito hoje. E Paulo diz: olha, eu poderia me gloriar na carne. É só você acompanhar o contexto do capítulo 3 de Filipenses que eu estou mencionando. Se alguém pode se gloriar na carne, é muito mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou judeu de carteirinha, eu sou judeu sangue puro. Hebreu de hebreus, ou seja, eu não sou filho de judeu com gentil. Da tribo de Benjamim. Inclusive o nome dele era em homenagem a um dos reis, Shaul, né? Saulo, é mesmo Saul. Quanto à lei, eu sou fariseu. E fariseu era a facção do judaísmo mais rígida do que diz respeito à lei. Mais respeitada no seu zelo pela lei. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém tem o que dizer da minha vida. Veja, ele tinha uma vida reta, ilibada. Exceto um ponto: perseguia a igreja de Deus. E confiava nos seus próprios méritos. Ele diz: mas o que era para mim lucro? Um judeu falar isso, ele está dizendo a minha identidade judaica, que era lucro. Quando eu encontrei Cristo, aquilo se tornou perda. Ele está usando palavras do mundo financeiro mesmo. Aquilo virou moeda podre. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, ele diz: sim, e deveras considero. Ele quer dizer, agora eu ainda continuo pesando as coisas e considerando tudo na minha vida como perda. Quando eu olho para tudo, para a minha própria vida, para a minha saúde, para a minha liberdade, e eu olho para Cristo, isso é perda. Tudo é refúgio, tudo é lixo diante de Cristo. Qual é a disposição do seu coração? Qual é o foco do seu amor, da sua devoção? Alguns crentes dizem: meus filhos são tudo que eu tenho. Não tem outra coisa nesse mundo mais do que meus filhos. Outros dizem: minha mulher, meu marido é tudo que eu tenho. Ou meu emprego, minha carreira é tudo. Eu deixo tudo pela minha carreira. Se o seu foco está na criatura e não no Criador, você não tem como aprender o contentamento. Mas o contentamento começa com você avaliar a disposição do seu coração. Em segundo lugar, se o contentamento é a capacidade de seguir em frente, como falamos, tal capacidade não vem pronta na conversão. É fruto de um aprendizado. É isso que Paulo fala no verso 11. Eu aprendi a viver contente. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Ou seja, essa capacidade ela vem com a vivência. Mas não qualquer vivência. É a experiência e a vivência de seguir a Cristo em meio às contrariedades e reveses da vida. Essa palavra aprendi aí no verso 11 é da mesma raiz da palavra discípulo. E o que ele está dizendo é: eu encontrei Cristo. Cristo me encontrou. Eu considerei tudo como perda. Eu resolvi segui-lo, não importa o que aconteça. E através de cada experiência de aprendizado, eu vou aprendendo quão precioso Cristo é na minha vida. Isso requer tempo. Isso requer, inclusive, que você passe por privações e situações difíceis. Porque a experiência não se adquire num gabinete. É nesse contexto, meus irmãos, que Jesus, no capítulo 11, versos 28 a 30 de Mateus, fala as suas famosas palavras, das quais nós gostamos de citar apenas as primeiras. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Sim, porque quando nós não aprendemos o contentamento, a nossa vida é um fardo. Os ídolos são sempre um fardo no coração de quem os carrega. Mas Jesus continua. Ele tem outro imperativo depois do vinde. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Isto quer dizer, fique debaixo da minha autoridade, do meu senhorio. Caminhe comigo. O jugo era a canga que se colocava no boi, numa junta de bois, para que eles andassem na mesma direção. É como se Jesus dissesse assim: uma parte da canga está no meu pescoço, coloque a outra na sua e deixe que eu o guio. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. E terceiro, e aprendei de mim, a mesma palavra de discípulo, que sou manso e humilde de coração. Então não é vir até Cristo e os seus problemas são resolvidos e pronto, você vai embora feliz da vida. Não, é vir a Cristo e continuar seguindo a Cristo e através de cada experiência ir aprendendo da sublimidade de Cristo. Isso leva tempo. E por último, se o contentamento é independência em relação às circunstâncias, como falamos, tal condição requer uma estrutura interior. A palavra contente designava na filosofia estoica o homem que dominava seu espírito e era independente de qualquer circunstância externa. A palavra grega aqui a palavra para contente é autarches. A palavra contentamento é autarcheia, de onde vem a nossa palavra autarquia, aquilo que tem governo próprio. Então é a capacidade de dominar o seu coração. Então a ideia é de uma estrutura interior inabalável, mas tem um ponto que distingue o estoicismo do cristianismo. Os estoicos acreditavam que o homem pode alcançar isto por seus próprios méritos. Mas esta é uma confiança vã. A carne mortal é incapaz de dominar as inclinações idólatras do coração. A palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto. O homem natural não tem estrutura para alcançar tal independência. Sua suficiência tem de vir de um outro. Então, como eu trilho o caminho do contentamento? Primeiro, a disposição do coração. O foco do meu amor tem que ser Cristo. Segundo, é através da vivência, da caminhada, e eu preciso passar alguns percalços para que eu aprenda acerca da preciosidade que é Cristo. Mas eu vou segui-lo. E terceiro, e esta é a base de toda a sustentação do contentamento. Qual era o fundamento da independência inabalável de Paulo? O mesmo que todo crente. Cristo. A união com Cristo. Veja o que ele diz no verso 13. É como ele termina. Tanto sei estar humilhado como ser honrado. Em tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitos usam este texto erradamente, achando que eles podem conseguir o que querem porque eles estão com Cristo. Eu posso determinar qualquer coisa na minha vida e a coisa vai mudar em nome de Jesus, porque tudo posso naquele que me fortalece. Não é este o contexto, acabamos de ver. Tudo posso aqui eu posso passar fome, eu posso ter fartura, eu posso viver na escassez, eu posso viver na abundância, eu posso viver humilhado ou viver honrado. Essa palavra posso era uma palavra usada para o prevalecimento de um herói sobre o seu oponente. E o que ele está dizendo é: eu prevaleço sobre todas as circunstâncias. As circunstâncias não me dominam. As circunstâncias não mudam o meu estado de ânimo. Eu não sou levado a reboque das emoções. Eu não vivo tomando a temperatura da história. Nós brasileiros estamos fazendo muito isso. Ai, caiu mais um ministro. Ah, mas subiu um ministro cristão. Ai, inclusive é reformado. Ah, que bom. Ai, saiu esse ministro. Oh, meu Deus.
falta de contentamento. Quem é o rei? Quem é que está no governo do Brasil? Aquele que já subjugou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo triunfante da cruz. Quem governa o Brasil é aquele que um dia virá com poder e grande glória. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra significa que Cristo habita nele e reveste o seu interior. O crente pode ter essa estrutura não que venha dele mesmo, mas por causa de Cristo. Se Cristo estiver em mim, eu posso dizer, eu prevaleço sobre tudo. Não é por minha causa, é por causa de Cristo em mim. Eu concluo, meus irmãos. O amor de Cristo é a motivação que mantém firme o crente no perfeito contentamento. Você é crente? Você tem certeza do amor de Cristo? Pois bem, o amor de Cristo nunca vai te impedir, ou nem sempre vai te impedir de sofrer. Nós vivemos num mundo caído. O sofrimento faz parte enquanto estivermos neste mundo. Aliás, o amor de Cristo vai inclusive usar os sofrimentos para ensinar a você o perfeito contentamento. É por isso que Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, nudez, perigo, espada, fome? Ele está falando de várias coisas que ele passou. Qual é a pior coisa que pode acontecer a você? Morrer? Não, se você é crente é a melhor coisa. Para você é a melhor coisa. Talvez seja pior para quem fica. Porque partir é estar com Cristo. Você estará na própria presença de Cristo no paraíso. Qual é a pior coisa que pode acontecer? É eu ser separado do amor de Cristo. Mas tem alguma coisa, meus irmãos, que nos separe? Tem alguma coisa que nos separe do amor de Cristo? Nós estamos separados entre nós, e nem tão separados assim, não é? Mas quem de nós, por causa desse distanciamento, está separado de Cristo? Nós não podemos cultuar direito, a gente se incomoda com a máscara, mas nosso culto não é menos precioso para Deus. Mas se a gente não souber o contentamento, a gente vai sair reclamando da máscara. A gente vai sair reclamando porque não tinha tantos irmãos, porque não tinha um cafezinho. Afinal de contas, o que é que trouxe você aqui? O que trouxe você aqui, crente? Foi Cristo. Foi Cristo, crente. Se foi Cristo, deixa eu lembrar você, Cristo está aqui e Ele está presidindo esse culto. Ele está aqui. Ele está aqui. Não é Ele. Não foi por Ele. Ele está aqui. Nossas máscaras não podem nos separar dEle. A ausência do cafezinho não faz diferença. Ele está presente e Ele se alegra em ver o seu povo, ainda que quase com a boca amordaçada, dizendo: Tu és a porção da minha herança, Tu és o bem maior para mim. O meu coração não pode mais viver sem o Teu grande amor. Ele está aqui. O caminhar com Cristo é o que garante o aprendizado no perfeito contentamento. Seja na prisão, seja isolados, seja com poucos ou com muitos. Talvez nós nos esquecemos
que esta igreja começou com poucos. Existem lugares onde as pessoas têm que adorar baixinho, 2 ou 3 pessoas, porque a igreja é perseguida. Tem que cantar: Tu és a porção, maravilhosa graça. É assim que canta. Países muçulmanos, eu conheci um missionário que é assim, cada um chega, o outro tem que esperar 10, 15 minutos para chegar, 2, 3 famílias no máximo, eles cantam lá: maravilhosa graça, maior que o meu. Como é que pode ter alegria? Cristo está ali. O poder de Cristo é o revestimento que sustenta o perfeito contentamento. Meus amados irmãos, eu não sei quando e de que maneira voltaremos ao normal. E o que será esse normal? Mas eu sei de uma coisa: Cristo continuará conosco. A igreja seguirá no discipulado de Cristo. E isto é o que realmente importa. Que Deus nos faça amadurecer para vivermos contentes em toda e qualquer situação. Amém. Eu quero convidar o presbítero Isaías e o diácono Rogério para nos auxiliarem na ceia do Senhor. Nós vamos ter a ceia do Senhor. Mas antes vamos fazer uma breve oração. Seja bendito o teu nome, Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de eternidade a eternidade. Tu és, ó Senhor, um Deus misericordioso e cheio de graça. Nós te bendizemos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, que tu nos ensines, que tu nos faças crescer no perfeito contentamento em Cristo. E agora, Senhor, que nós vamos celebrar a sua morte, em que nós vamos, ó Deus, depois de muito tempo, participar do sacramento e comungar espiritualmente do corpo e do sangue de Cristo. Ó Senhor, faz-nos lembrar daquilo que Cristo fez. Foi submetido à pior forma de isolamento, pois foi apartado do Pai por amor de nós. E que isto enche o nosso coração de alegria e regozijo. Nós te suplicamos em nome dele. Amém. Só algumas instruções. Os pães, meus irmãos, eles estão devidamente embrulhados em papel alumínio. E foi depois de colocado no papel alumínio, foram feitos com todo rigor higiênico. E foi borrifado álcool, como o papel alumínio impede, foi borrifado álcool. E você pode abrir e no passo que você abre, você já coloca o pãozinho. Nem precisa pegar no pão se não quiser, é só uma instrução. Se você é membro desta ou de outra igreja evangélica e você é batizado, está em plena comunhão com Deus e sua igreja, você está convidado a participar. Eu vou descer então para dar prosseguimento à ceia do Senhor. E eu chamo já o grupo de música para cantarmos Isaías 53, enquanto distribuímos o elemento.
Abramos a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11. Coloquemo-nos de pé em reverência a esta palavra. Nós leremos a partir do versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Assim diz a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Eu vou pedir que o presbítero Isaías nos eleve a Deus uma oração consagratória desses elementos e de confissão.
Amém. Podem sentar e permaneçam de pé apenas aqueles que estão aptos a participar da ceia do Senhor, como eu falei, desta ou de outra igreja co-irmã. E enquanto nós distribuímos os elementos, nós vamos cantar e lembrar que Ele carregou as nossas iniquidades. Obedecendo a projeção, homens e mulheres. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A terra dele é tua, ele obedeceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A terra dele do Pai, ele obedeceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La 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 la.
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou do pão, tendo dado graças, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos em memória do Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor também tomou do cálice e deu aos discípulos, dizendo: tomai, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos. Bebamos em memória do Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Coloquemo-nos de pé, meus irmãos, e encerramos o nosso culto, meditando naquilo que nós acabamos de ouvir, que ainda que tenhamos situações contrárias, nossos lábios não se fecharão. Vamos cantar o meu louvor. Se alguém trouxe dízimos e ofertas de maneira bem ordeira, por sua vez pode depositá-lo, mas os irmãos podem continuar como nós temos feito, fazendo a transferência para as contas correspondentes. Mas se algum irmão tem, pode trazê-lo, só esperar um por um. Os diáconos passarão recolhendo os cálices enquanto cantamos. Diácono e presbítero. Louve o Senhor. O meu louvor é do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes pesarem sobre mim, teus lábios não se fecharão. Pra sempre eu te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e
da paz que encontro em ti, e no teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, Deus da Deus não se deixarão, pra sempre te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim, que habita em mim, que habita em mim. Permaneçamos de pé para recebermos a bênção. Recebamos a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e sacrificial de Deus, o Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.